Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Ele que chegou chegando, hein? Literalmente, acabou de chegar. Quase levou um banho. Vocês já viram isso? Eu fui buscar o convidado lá na porta. Foi tomar um cafezinho, Fui né? tomar um café. Gentileza. Não é? Uma gentileza. Edgar Ueda é o nosso convidado a partir de agora. Ele é autor desse livro que tá dando o que falar, Kintsugi, o poder de dar a volta por cima. Um dos livros mais vendidos do país. Bom dia, Edgar, seja bem-vindo. Honrado com a sua presença, tudo na paz? Bom dia, eu que tenho que agradecer esse convite. Sempre é um prazer aí estar em Poços de Caldas, ainda mais com vocês. Já conhecia Poços, Edgar? Já empreendi aqui. Já empreendeu aqui já? Olha! Bacana. Vamos falar desse livro super legal. Aliás, olha, já estamos com os livros, nós fomos presenteados com esse livro super bacana. Maravilhoso, livro leve, sensacional. Já vou fazer as minhas observações de páginas amarelas. Eu não gosto de livros de páginas brancas, eles cansam a vista. A leitura nessas páginas que são off-white, Paula, elas são muito mais confortáveis. Olha só, Laura Tassinari contando tudo. Que lindo, o livro é lindo. A Laura já analisou, Edgar, a parte gráfica do livro. Tá vendo? Né? Agora tem que ler, né? Tem que ler. Tem que ler o livro, vai né? pro Criado Mudo hoje mesmo. Aliás, muita gente tá lendo esse livro, Edgar. Sim. Graças a Deus. Tá 6 semanas na lista dos mais vendidos. 6 semanas? Gente, que sensacional. 6 semanas seguidas, E, Edgar, conta um pouquinho pra gente, né? Porque, assim, os livros de autoajuda, muita gente fala, cada um tem a sua experiência. Não é o que deu certo pra mim que vai dar certo pra você. Que autoajuda, muitos filósofos falam sobre isso, né? Que livros de autoajuda. Mas eu acho que impulsionam as pessoas a pensar um pouco diferente. E claro que cada um tem uma experiência. Mas, com certeza, você mostra um novo caminho. Me fala um pouquinho do livro. Sim. Aproveitando seu gancho, eu acredito muito na modelagem. Se você pegar, por exemplo, um livro que chama Pense e Enriqueça, Napoleão Hill, ele pesquisou durante 20 anos as pessoas mais bem-sucedidas do planeta naquela época. Henry Ford, Rockefeller, JP Morgan, os magnatas da época. E criou um modelo. Então, essa modelagem não é de hoje. Existe um padrão. Se a pessoa fez, claro que tem que ser adaptado à realidade da pessoa, a situação, a cultura, a localidade, o momento que ela está vivendo. Então, tem um contexto. Mas modelagem sim funciona e por isso que é importante ler os best-sellers, ler as pessoas que não só têm um conhecimento teórico, que é o meu caso, eu sou empreendedor, também tem a validação prática, vivenciei, criei know-how, criei uma expertise e é isso que eu coloco no meu livro. Viu que deu certo e nada como compartilhar, né? E compartilho o que deu errado também. Então, isso é um facilitador, ou seja, vai minimizar esse impacto para quem quer empreender, para quem quer fazer carreira, quem quer se desenvolver, quer se tornar um fora de série. E também você vai economizar um caminho porque você vai seguir um padrão de sucesso. Então, é isso que eu compartilho. Não é só história, não é um livro da minha biografia, é um livro do meu método que conta também essa minha trajetória no meu livro. Porque livros de autoajuda agora estão em alta, né? As pessoas estão buscando se conhecer, compreender, né, o processo, porque todo mundo está passando por um processo, isso é muito visível, né? Quem ainda não se conscientizou que está passando por um processo, vamos acordar para a vida, né? Porque o tempo corre. Ô, Edgar, qual que é o diferencial do seu livro para estar aí estourado de vendas, sendo um livro de autoajuda, de um segmento que está em alta, que tem vários autores, muita gente escrevendo, falando sobre o assunto? Qual que é o diferencial do teu? Bom, o diferencial que eu coloquei foi... A maioria das pessoas reciclam, buscam conhecimento, estão estudando o tempo todo, mas no momento de praticar, colocar isso para ação, tem uma dificuldade. Então, o que se fazer? A maioria das pessoas sabe o que fazer. Precisa ser proativa, ter atitude, iniciativa, tem que ter um conjunto de fatores para que ela consiga realizar. Agora, quando ela vai colocar isso em prática, ela não consegue executar. Então, qual que é o diferencial do meu livro? Eu coloquei o que fazer, como fazer e quem que é o líder, quem que é o protagonista deste resultado. Então, normalmente é o indivíduo que está ali atrás do livro, não sou eu. Eu não vou fazer nada pela sua vida. Eu vou ser um influenciador. Eu vou te inspirar, motivar e provocar mudança. Mas a mudança, a transformação acontece se você decidir e captar todas essas informações, não só as minhas, mas de outros também autores e colocar isso em prática. Então, o meu diferencial está no como. Os japoneses, eles são muito afins, assim, nessa área, né? De realmente fazer, acho que por conta de disciplina, de todas aí é cultural, né?
do Japão. Eles têm esse negócio de trabalhar, fazer acontecer. Tanto que a expectativa de vida deles é infinita, praticamente. Tem muita gente que você olha e você fala, não acredito. Você olha pra Fabiana Kobayashi, que é a nossa colega de trabalho, por exemplo, você fala, ela tem vida eterna. 12 anos ela tem. Ela tem garantia vitalícia, inclusive. Tem garantia. É tecnologia oriental. Eu disse na abertura hoje que nós estaríamos com tecnologia oriental aqui na Transamérica. Edgar Ueda é o nosso convidado, autor desse livro super bacana. Ô, Edgar, você conta na sua história, você falou aí do empreender. Nós já falamos aqui com diversos convidados falando sobre empreendedorismo. Enfim, às vezes o empreender, ele não dá certo. E durante a sua trajetória você teve algumas decepções. Você traz isso para o livro também para mostrar para a pessoa que você cai, que você levanta, que você tem que seguir na trajetória, é isso? Sim. Eu coloco muito, o meu livro é dividido em 3 pilares. O primeiro pilar é o mindset, você mudar a sua mentalidade e depois expandir. Tudo tá... tem um livro que chama The Winner Game, que é o jogo interior. A briga, o desafio é você brigar com você mesmo. Com você, com a sua mente. Não tem o desafios externos existem, mas o grande desafio ele é internamente. Então, por exemplo, essa questão de empreender. Todo ser humano deveria ser empreendedor ou intraempreendedor. Se você, enquanto colaborador, enquanto funcionário, empreender, ter o comportamento e as competências de um empreendedor dentro de uma empresa, você vai ser uma pessoa de sucesso. Então, o empreendedorismo tem que estar em todo mundo. Né? Os comportamentos e as competências de um empreendedor, o mindset. Ou seja, imagina só, se você trabalhar, no Japão tem uma técnica muito interessante, que quando você entra numa empresa, aquela hora já não te pertence mais, ela pertence à empresa. Quem que está pagando seu salário? É a empresa. Então, pertence à empresa. Então, você pega aqui um colaborador, um funcionário, ele não está trabalhando para a empresa, ele está trabalhando para receber salário. Não estou falando numa maioria. Estou falando numa pequena parte, numa parcela. Então, ele está lá mexendo nas redes sociais, ele não está comprometido, ele está envolvido com o processo. Então, tudo é mudança de mentalidade. Quando você começa a mudar a sua mentalidade, você começa a ter resultados extraordinários. Eu nasci numa cidade de 13 mil habitantes. Eu só fui ter esse mindset expandido depois que eu fui para o Japão. Lá que você acabou pegando isso. Exatamente. Claro que não só. Eu acho que toda a minha vida foi acumulando algumas experiências e que você falou, quebrar faz parte da jornada. Então, se a pessoa quebrar, falhar, errar, todo ser humano vai passar por esse processo. Agora, o desafio é você sair rapidamente desse processo. Eu tenho um grande amigo, o Geraldo Rufino, que ele fala o seguinte, quando você estiver no buraco, você tem que sair do buraco, porque foi você que se colocou dentro do buraco. Né? Então, quando você entende que você é o protagonista, que você tem o controle do fracasso e do sucesso, tudo está resolvido. Porque quando você estiver no buraco, você sabe que é você que tem que sair dele, não tem que esperar virar o político, agora tem que esperar mudar o presidente para ver se eu vou começar a ganhar dinheiro. Isso está no ambiente externo. E esse empreender não tem muito, não é só também voltado para a questão da empresa, da CNPJ, né? Não. Empreender é a vida da gente também. Exatamente. É a pessoa física, né? Exatamente. É você ser um empreendedor de você. Qual que é a empresa que tem o maior valor econômico ou valor, não importa o tipo de percepção que você tem sobre valores, mas qual que é a empresa? É você, é SA, é você. Quanto mais você investir em desenvolvimento, quanto mais você investir em você, mais Benjamin Franklin falava o seguinte, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Por quê? Porque você pode quebrar, você pode perder a casa, você pode perder o carro, mas se você investir em conhecimento, meu amigo, logo você vai estar empregado, logo você vai abrir uma nova empresa, logo você vai fazer uma nova parceria, enfim, porque você tem um mindset desenvolvido, você tem competências e comportamento de uma pessoa de sucesso, embora você esteja vivendo um momento de fracasso. Os grandes players fracassaram. Aqui atrás do meu livro tá, você vai fracassar ou já fracassou. Isso faz parte. Faz parte da história. Isso é a certeza da vida, né? A única certeza é que em alguma coisa você vai falhar ou já falhou. Gente, e aí a falha não pode, a falha não pode ser um incentivo para você nunca mais tentar, né?
Então, é mudança de mindset. Se você entender que você não pode errar, claro que assim, a gente não tem como premissa ou sugestão você ficar errando toda vez no mesmo erro, né? Na minha empresa, todo mundo está sujeito a errar, mas errar erros novos. Né? A gente não pode insistir no erro antigo, que aí é burrice. Então, mas tem que aceitar. Errou? Bola para frente, vamos seguir, vamos continuar fazendo, uma hora certa. Como realizar esse mindset? Então, eu gosto muito dessa questão de desenvolvimento. Eu gosto muito de estar com pessoas que têm essa mentalidade desenvolvida. Tem um grande livro, que é uma premissa também, que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você conviver com pessoas que são pessimistas, negativas, que, enfim, só tem coisas fúteis na vida, ou seja, você vai estar inserido nesse meio ambiente e, consequentemente, você vai viver desse jeito. A sua rotina, o seu dia a dia. Agora, se você está num ambiente de pessoas que querem ganhar o mundo, querem enriquecer, querem, enfim, ser ícones no seu mercado, com toda certeza você vai ter essa aspiração também. Você não vai estar ali. Tem uma outra dinâmica que fala o seguinte: se você estiver numa roda que você é o mais inteligente, você está no lugar errado. O que você vai aprender? Nada. Né? Então, assim, você só vai ensinar. E todo professor é um bom aluno. Sim. Todo professor é um bom aluno. Sim. Saber Ninguém ouvir. tá pronto, né, o tempo todo. Tem mensagem aí, Laura? Ah, tem mensagem. Ô, Edgar, a gente fez uma enquete para os nossos ouvintes, perguntando para eles qual foi o maior desafio que eles já enfrentaram. E aí tem uma mensagem muito bacana aqui do Vicente. Ele falou que o maior desafio dele foi em 2004, ele teve que levantar 40 mil reais em 8 dias. O irmão dele faleceu na Alemanha e foi o custo para fazer o traslado do corpo. Falou que ele e a mãe, olha, num momento de dor, eles tiveram que fazer rifa, bingo, para poder movimentar esse dinheiro, né? Contaram aí com a doação de vários amigos para chegar nesse valor. 8 dias é o prazo máximo para tomar alguma medida após o óbito na Alemanha. Olha só que desafio, né? Uau. No momento de dor, que a pessoa fica derrubada, eles tiveram que se levantar e se movimentar para poder conseguir trazer o corpo do irmão de lá para cá. Qual que é o nome dele? Vicente. Parabéns, Vicente. Eu acho que esse cara é um empreendedor. Quem quer fazer alguma coisa encontra o caminho. Quem não quer arruma uma desculpa. Ele poderia ficar parado, falar que não tinha dinheiro. Ele foi fazer rifa, e poderia ter feito 300 outras coisas. Empreendedorismo é isso. Pessoas de sucesso é isso. Ele encontra um jeito de dar certo. Então, qual que é a diferença de uma pessoa de sucesso e outra pessoa que não tem sucesso? É que o indivíduo bem-sucedido, ele falhou muito mais vezes que o indivíduo sem sucesso tentou. Então, as pessoas não tentam com medo de errar, de pôr à prova, de falhar, de ser julgado. Então, isso que não pode. Você tem que mudar isso daí. Vai lá, apanha, levanta, cai, levanta e continua. Cair do chão não passa, né? O Com Romário falou que certeza. a maior superação que ele teve foi recuperar de uma meningite que ele teve há 3 anos, que ele perdeu a memória e não conhecia mais ninguém. Nossa. Mas conseguiu se recuperar. Romário, você lembra muito bem da Amanda, né? De nós aqui. Sim. Oi, Romário, bom dia. Aliás, Romário, pode mandar aqui pra gente panetones e Chocotones. chocotones também. Chocotones, queremos. Romário é padeiro. Ah, é? Romário Que bom, é padeiro. que bom. Depois que a Amanda falou que ele queima rosca, agora ele tá tentando provar a todo custo que ele não queima nada. Ele está tirando 10 minutos antes de ficar pronto. Pois é. Ele tá Ele deixa atento. terminar no ar livre. Ele parou de mexer no celular ali no momento do trabalho dele pra focar. Tá né? prestando atenção Verdade, nas roscas. Ô, Edgar, mas rola muito isso no Japão, né? O foco ali. É interessante essa fala do Edgar. Muito A partir do legal. momento que você está dentro da empresa, prestando serviço, você tem que se dedicar 100% à empresa. Isso deveria, né? Ela tá te pagando. No ela Brasil tá te não funciona remunerando. assim. Todo mundo vai ali no cafezinho, vai no cigarrinho. Fica 30 minutos Olha, na máquina de você xerox. acredita? Olha pra você ver como é mindset, mentalidade. Dá uma descansada. O funcionário, o colaborador, ele, em alguns momentos, ele é inimigo do patrão. No Brasil? É. Quase todos os momentos. Então, assim, pô, ele tá jogando contra. Ele tá marcando gol contra. Ouvi Então, ontem numa entrevista, é complicado né? isso, Porque né? daí já mistura um pouco de política, que acabou aí o Ministério do Trabalho. E os comentaristas da rádio que eu tava ouvindo no carro ontem falando que, nossa, agora vai cair o mundo, porque vão colocar... Os opositores vão acabar colocando isso, que o patrão é o grande inimigo, né? É o algoz do funcionário, que os direitos dos funcionários agora vão pro lixo. Não pode ser assim, né? Não, de maneira alguma, né?
vamos lá, eu acho que existe uma corresponsabilidade e uma colaboração. Por isso que o colaborador, ele tem essa função de colaborar para o sucesso ou para o fracasso. Então, se ele não tiver essa mentalidade de que ele está ali contribuindo e colaborando para o sucesso, ele vai ser um cara sabotador, ele vai estar ali mais para prejudicar. Acho que a palavra é sabotador. Sabotador. Interessante. Bom, o Edgar já foi batizado aqui no Transanews. Literalmente, a Laura derrubou a água, mas não acertou você, né? Não. Você deu sorte. Isso é uma bênção? É uma bênção. Nem ele, nem os equipamentos que bom, dele. hein? Porque outros não puderam contar essa história feliz que você está contando aqui agora. Eu já derrubei água quente nas pessoas. Amanda já derrubou um chá que era de hibisco, tingido de cor-de-rosa choque. Ela já derrubou também nos convidados. Que bom, ó. Eu trouxe Tá duas tudo bem. camisas aqui que eu tenho mais uma entrevista. Eu mandei mensagem pra ele, falei, traz 2 pares de roupa, porque a Laura geralmente ela dá banho nos convidados. Bom, nós temos a enquete, não fizemos a pergunta ao Edgar. Ele não respondeu a nossa pergunta, ele tá dando aquela fugida. Qual foi o maior desafio que você já teve na vida, Edgar? Bom, eu tive números, né? Eu acho que esse processo do turnaround, de você virar o jogo e dar a volta por cima, ele é constante, né? Claro que você tem, às vezes, em alguns momentos, pequenos desafios, que é mais fáceis de ser superados, e outros maiores. O meu foi de 4 anos atrás, eu acordar com uma dívida de 3,5 milhões. E aí, o buraco era um pouco mais embaixo. Nossa. E o buraco era fundo. Não era uma escadinha simples. Quase escuro. Coisa pouca. E aí, depois de 1 ano e meio, a nossa empresa já estava aí nadando de braçada novamente. Aí o recado é aquele que veio no filme O Rei Leão, né? O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele, né? Exatamente. A palavra kintsugi é uma arte de você juntar os cacos e fazer dele um processo único. Porque, veja bem, todo ser humano, primeiro que ele é ímpar, ele é único. Segundo, quando você é forjado por algumas dificuldades na vida, você vai ficando cada vez mais forte, mais resiliente, mais preparado e muito mais belo, porque as cicatrizes, embora muita gente fale por cicatriz, depende, né? A estética, ela dificulta, mas a cicatriz do tempo, do dia a dia, da vida, ela te deixa muito mais forte. Mas então ela é bela. A cicatriz estética, né? também, sim. pela parte estética, ela conta uma história. Muitas conta vezes história. Uma história de sobrevivência. Sobrevivência, de você ter sobrevivido a um exatamente. acidente, Exatamente. Né? E aí tem uma palavra em PNL que chama ressignificação. Quando você ressignifica aquilo e leva ele para um campo de positividade, tudo ele passa a ter um novo contexto. Legal. Agora, Edgar, falando sobre o nome do livro, né? Você sabe o que é Kintsugi, o poder de dar a volta por cima. Você contou, claro, que é descendente de japonês, morou 9 anos lá, e aí que foi que você conheceu, a gente poderia dizer que é uma técnica? Sim. O que é uma arte milenar. Isso. Conta um pouquinho disso pra gente, que fez toda a diferença na sua vida e com certeza vai impactar a vida de muita gente, né? No Japão, quando você quebra um objeto e aquele objeto tem um significado na sua vida, ele não joga fora. Então ele junta os cacos, ele pega a laca, resina e coloca fios de ouro para entender que aquele objeto agora, ele voltou e ele deixa de ser uma série. Os objetos são fabricados em séries, então ele deixa de ser a série e passa a ser único. E eu comecei a ficar pensando nisso e falando, opa, faz sentido. Quando você quebrou uma vez, 2, 3, cada vez mais, você vai se tornando cada vez mais único, né? E por que não juntar esses cacos que a vida te colocou para que você comece a criar uma nova história, criar um novo destino, né? Não importa a sua origem, não importa como você veio ao mundo. O que importa é como você quer sair dele, né? Então eu falo para as pessoas que essa vida sem um grande propósito, sem deixar legado, eu acho que não serve nada o dinheiro que você acumula durante a vida. Você estava falando de viagem, eu amo viajar, e com 21 anos de idade, quando eu morei 2 anos no Japão, eu voltei para o Japão, encontrei uma mulher que estava sentada comigo no avião. Ela ficou 17 anos no Japão, estava com seu 3º filho, o marido separou dela, e ela tinha descoberto câncer, não tinha dinheiro para criar os filhos,
estava voltando pro Japão, deixando os filhos no Brasil, chorando. Ela falou que não sabia o que ia fazer mais da vida dela. Eu, com 21 anos, eu tomei a decisão que eu ia curtir a jornada. Eu queria ganhar muito dinheiro, mas eu não queria deixar de viver. Porque acho que todo mundo tem uma validade, cada um tem a sua. E eu não quero deixar esse mundo sem viver ele, né? sem curtir essa jornada. E você tem viajado muito, na verdade, porque são muitas palestras hoje em dia também, Edgar. Sim. E olha que interessante, eu só vim a conhecer o Brasil, de fato, depois da minha volta aqui pro Brasil, né? Que eu voltei em 2010. Então... E agora, com as palestras, eu tô, de fato, viajando bastante. A minha empresa também já está em 9 estados, né? Então, a gente acaba viajando bastante. E, Edgar, na vida também, todo mundo, ainda mais hoje em dia, né? Todo mundo é muito momento, é agora, é pra hoje, você quer tudo muito rápido, né? E aí, também, como que você foi descobrindo, né? Você falou que voltou em 2010 e também para as pessoas entenderem que tudo tem um processo, né, na vida. Porque, por exemplo, você caiu, você levantou e até você chegar a esse patamar, até você conseguir escrever um livro, até você conseguir, né, todas essas mudanças na vida, ele tem um processo. E as pessoas também têm que entender um pouquinho de esperar, que é uma construção. A vida é um caminho ali. Eu acho que esperança não está na expectativa do que você quer futuro. A esperança está na expectativa da arte de esperar, né? Eu tenho uma frase que eu uso na minha palestra, que eu falo que eu levei 22 anos para ser bem sucedido da noite para o dia. Eu comecei a empreender com 17 anos. Eu estou com 40. Então, ou seja, nada é da noite para o dia. Nada. Agora, você também tem que ser inquieto, inconformado e também não deixar a vida... Aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, nem sempre é bem sucedida. Eu gosto da melodia, mas não gosto da letra. Mas depois ele fala em outra, né? Camarão que dorme a onda leva. Então, exatamente. Mas fez mais sucesso o primeiro, né? Infelizmente. Eu gosto daquela música do Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas isso tem muito a ver com foco também. E às vezes falta foco. A própria falta de conhecimento faz com que a pessoa deixe o foco de lado. Sim. O que ela falou do imediatismo, da pessoa querer tudo para amanhã, tudo para hoje, é desafiador, né? O ser humano... Por que as pessoas não vão numa academia? Porque a academia, o processo é lento, né? O barzinho, ele te traz o resultado imediato. Você vai lá, toma uma cachaça, uma cervejinha e já está realizado. Então, as pessoas não gostam de plantar. Eu gosto de usar um contexto de 2 fazendeiros do interior. Eu morei no interior por muito tempo e plantava ele começou a plantar eucalipto. E aí, depois de 18 anos, que é mais ou menos o tempo de maturação, o João estava colhendo o eucalipto. E chegou o José, olhou e falou assim: que bela, hein, João? Agora você vai ficar rico. Ele falou: pois é, há 18 anos atrás eu tomei uma decisão de plantar o eucalipto, e hoje eu estou colhendo. E ele fala: e toma cuidado, se você não plantar hoje, daqui 18 anos você não vai colher. Então as pessoas têm que entender que esse é o processo, é plantar. Um dia você vai colher. Isso faz parte dessa jornada. Então, foco é também aprender a dizer não. Porque assim, você tem interferência na sua vida o tempo todo. Você vê ali, eu te encontrei ali, você já teve várias interferências. Pessoas te abordando. Se você não estiver focado, você vai sair dela, né? Sim. Dá trabalho às vezes. Isso? Dá trabalho às vezes. É bem isso aí que o Edgar falou. Bom, o Edgar trouxe o livro pra gente, né? Olha só, você sabe o que é Kintsugi? O poder de dar a volta por cima, utilizando a diversidade para multiplicar o sucesso. Você falou aí, né? Isso aqui é um vaso, é isso? Esse é um bowlzinho de comer arroz. Bowl, Paulo. É um bowl. E olha só, ele tá quebrado da maneira que você falou e ele foi reconstruído com fios de ouro. Isso. Não importa se é ouro, não. Eu acho que assim, é dos cacos que se cria o ouro, né? É do fundo do poço que você encontra grandes diamantes, enfim. Tá lá. Às vezes você precisa cair para você descobrir um novo jeito de fazer e você levantar e de fato dar a volta por cima. E agora, Edgar, falando sobre os 3 pilares, né, que você conta no livro, a gente falou do mindset expandido. Agora, como ter essas mudanças comportamentais, né? A pessoa tá ali cansada daquela vida, ou caiu, ai meu Deus, igual aqui, ai meu Deus, você vai desistir? Vai sentir pena de si mesmo? Porque muitas vezes isso acontece, né? Ai, eu não merecia passar por isso, ai meu Deus, eu tô sofrendo, por que comigo? Ó Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí, né? Como ter esse reconhecimento de si mesmo e mudar o jogo aí?
Então, você sabe que isso é confortável. Por que as pessoas acabam se entregando ou terceirizando? Porque é fácil. Quando algo está errado, você fala que é a economia, que é o governo, que é a política. Isso é fácil. Você tira da sua responsabilidade. Tem vários livros que falam de alta responsabilidade, o compromisso. Então, na minha vida, eu decidi o seguinte: se der errado, sou eu. Se der certo, sou eu. Né? Então, assim, eu não culpo ninguém. Claro que se der certo, também tem outras pessoas colaborando. Agora, se der errado, eu não posso jogar para o universo e falar que é o governo, que é a política, que é a cidade que eu nasci, porque eu nasci pobre, eu não posso ser rico, porque eu nasci... Não tem nada disso. Então, primeiro é essa mudança de mindset. Comportamento é você sair da sua zona de conforto, sair da rotina. Eu tenho uma pergunta de um grande livro que está no meu. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Nós estamos acostumados a viver no piloto automático, todos os dias fazendo as mesmas coisas, né? Então, como que você vai ter um resultado diferente com esse mesmo comportamento? Então, comportamento é isso. Por exemplo, tem gente, quais são as suas prioridades? Está no campo de mindset e de comportamento. Se você prefere todo dia sair do trabalho e ficar assistindo meia dúzia de novelas que tem conteúdo para você assistir, ou ficar assistindo jogos, são suas prioridades. Ou ler um livro, você que escolhe. Ou ler o livro, ou participar de um evento que você vai conectar com outras pessoas. Isso está ligado no campo de comportamento, né? Então, quais são as suas prioridades, aquilo que você de fato quer para sua vida. Porque as pessoas acabam sonhando muito. E eu falo para as pessoas, deixa o sonho de lado e começa a ter metas e objetivos. Quando você tem metas e objetivos, você tem um compromisso. Porque sonhar, todo mundo sonha, né? Enquanto muitos sonham com sucesso, outros acordam cedo e trabalham duro para conquistar. Então, essa é a diferença. Proatividade, iniciativa, atitude e ação. Go to action. Vamos para ação. Para de reclamar. Para de reclamar. Para de reclamar, né? Para de reclamar e bora pra cima. Vou até pra academia daqui a pouco. Amanda Negrini, inclusive, nós temos acesso ao WhatsApp da Amanda aqui. Acabei de ver ela desmarcando o barzinho de hoje que você citou com as amigas. Já era. Obrigado pelo toque. Eu usei os toques que você me deu aqui. Ela já desmarcou. Já pegou as dicas. Já peguei as dicas. Edgar mudou a minha meu vida. Deus do céu. Eu quero agradecer a presença do Edgar Ueda. Gente, ele correu pra chegar aqui, no bom sentido. Né? Ele correu com muito juízo pra chegar aqui. Né, Edgar? Valeu. Cara, passa aí o seu Instagram, as redes sociais pro pessoal te seguir lá. Eu gero conteúdo aí no YouTube, Facebook, Instagram, Edgar Ueda Oficial. Só me encontrar lá e me acompanhar. Muito bem, falamos com o Edgar Ueda. E nas livrarias, perdão, né? Nas livrarias aí o Kintsugi. Esse livro que tá dando o que falar, um dos livros mais vendidos do país no momento. Kintsugi, o poder de dar a volta por cima. Valeu, Edgar, pela presença. Até a próxima. Obrigado, e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Bora lá, meninas. Tá? Prepararam? Que triste. Ai, adorei esse bate-papo, gente.